Aí, rapaziada, se você não me conhece ainda, meu nome é Adriano Alexandre. Eu sou professor de língua portuguesa e redação, graduado em letras português e há 8 anos sou analista em revisão redacional no Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia. Nesse vídeo, eu quero construir com vocês uma redação do zero da banca IBFC, que é a responsável pelo concurso da Guarda Municipal de Manaus. Quero mostrar para vocês que construir uma redação é uma atividade trabalhosa, mas que não tem nenhum segredo desde que você saiba fazer as conexões corretas, os raciocínios corretos, as reflexões corretas, beleza? Então vamos logo começar. É importante você saber que você precisa ler com atenção o texto motivador. Nesse modelo que eu tenho aqui, a banca IBFC, ela deu 3 temas para que o aluno escolhesse. Aqui, ó, primeiro, ela deu o tema o excesso de imagens e sua relação com a realidade. O tema 2, a importância da arte na sociedade contemporânea. E o tema 3, o cuidado com o corpo e com a mente, sua relação com o trabalho. É importante frisar também que essa redação, ela foi feita, esse concurso foi feito em 2020 para a Polícia Militar do Estado da Bahia. Hoje, nesse vídeo, eu quero construir com vocês essa temática aqui, a temática 2, a importância da arte na sociedade contemporânea. Você precisa ler com atenção o texto motivador, e é isso que nós faremos agora. Acompanhem comigo. A importância da arte na sociedade contemporânea. A arte e a humanização do homem. Afinal de contas, para que serve a arte? O que acontece às pessoas quando entram em contato com alguma forma de manifestação artística? A beleza de um quadro, de uma música, de um filme, nos comove, nos faz rir, chorar, pensar. Por quê? A história que se passa no filme não tem nada a ver com a nossa história, nem com o nosso tempo, nem com as atividades que desenvolvemos, mas pode nos comover até as lágrimas. Por quê? Talvez a resposta seja de que comove porque é humana. Deixa eu baixar aqui. Por que é humana? Porque mostra a vida dos homens que ontem, hoje e amanhã são homens, que pensam, agem, trabalham, se relacionam, são felizes e sofrem. Isto que permite que uma peça de Shakespeare tenha validade hoje, quando seu tempo não existe mais, ou que um filme de ficção futurista mostre fatos que se relacionam com o mundo de agora. Aqui se põe outro mistério a ser desvendado. Este caráter universal, humano, que se manifesta numa obra particular. A obra se manifesta historicamente, numa determinada época, de acordo com seus costumes, com as suas possibilidades, condicionada pelo desenvolvimento científico e tecnológico do seu tempo, mas pode ultrapassá-lo e permanecer. O avanço tecnológico dos meios de comunicação e, contraditoriamente, a necessidade crescente de expansão do mercado capitalista promovem a universalização da cultura artística, ao mesmo tempo em que reduzem a possibilidade de acesso aos seus produtos. A condição para concretizar o caráter universal da arte está ao mesmo tempo dada e negada. Então você lê o texto motivador, você percebe que o autor ele faz uma reflexão sobre a funcionalidade da arte, sobre as sensações que a arte nos provoca, e depois de lido o texto motivador, você precisa fazer as conexões, as relações com as possibilidades que serão trabalhadas no corpo do texto, beleza? É importante você ter em mente, primeiro, o conceito de frase temática. Majoritariamente, as bancas darão a frase temática para você. Qual é a nossa frase temática? A importância da arte na sociedade contemporânea. Você vai primeiro identificar as palavras principais, palavras-chave. Então temos aqui, ó, importância, arte, sociedade e contemporânea. 1, 2, 3, 4 palavras-chave, beleza? São essenciais para que vocês utilizem dentro do texto e vou explicar o porquê. Feito isso, identificadas as palavras-chave, você já fixa esse conceito. Eu tenho que utilizá-las dentro da minha redação. Antes de mais nada, é necessário você fazer as reflexões acerca do tema. Um tema de redação, ele é algo, a intenção da banca é pegar aqueles candidatos
é fazer com que o candidato seja um sujeito ativo na construção dessa temática. Então veja, o tema versa sobre a importância da arte. Importância da arte. O que nós temos que fazer primeiro aqui? Você traz esse tema para o seu cotidiano, por exemplo. Não é necessário você se desesperar. Meu Deus, eu não sei o que fazer. Você sabe, criatura. Se você fizer as reflexões corretas, você chega facilmente ao projeto desse texto. Veja, o que nós entendemos por arte, nós, réis mortais? Eu entendo da seguinte maneira. A arte, ela se manifesta por meio da música. A arte se manifesta por meio do cinema. A arte se manifesta por meio da literatura. A arte ela se manifesta por meio das pinturas. A arte se manifesta por meio do artesanato. Então você tem uma série de manifestações uma série de manifestações artísticas aqui. Arte. É importante que você detalhe para o avaliador no corpo do texto lá o que você entende por arte. Temos música, cinema, literatura, pinturas e artesanato. Para você, quais dessas artes tem mais contato, é mais presente no seu cotidiano? Por exemplo, a mim, o que é mais presente no meu cotidiano é música, cinema, literatura. A arte é importante? Sim. Né? Devemos reconhecer a importância da arte. Os primeiros homens lá, os homens das cavernas, eles sentiram a necessidade de extrapolar aquela linha temporal daquele cotidiano. O que eles fizeram? Tiveram a ideia, eu vou pintar aqui o meu cotidiano na parede, que são as pinturas rupestres, que chegaram até a nossa civilização. Então você percebe a importância da arte, essa necessidade de extrapolar o nosso mero cotidiano. Nosso cotidiano é o quê? Acordar cedo, vai trabalhar, cumpre horário, cumpre obrigações. Você imagina se a vida se limitasse apenas a essas rotinas? Seria praticamente insuportável. Daí a necessidade da arte. Quando você vai ao cinema, por exemplo, você se depara com situações, com dramas que dialogam diretamente ou indiretamente com dramas vivenciados na nossa vida pessoal. Às vezes não há esse diálogo, mas do mesmo modo você consegue observar outras perspectivas por conta dos personagens, por conta dos dramas. Então daí você já começa a reconhecer a importância da arte. A arte é importante na nossa sociedade contemporânea. Sim, é importante frisar isso aqui, ó, sociedade contemporânea. Sociedade nossa, atual. Por que será que ela se faz presente hoje? Vamos já discutir sobre isso. Então temos aqui, reconhecemos a importância da arte? Sim, isso daqui é uma opinião. Já tenho uma tese. Sim, avaliador, a arte é importante. Agora precisamos ir além. Por que a arte é importante? Essa pergunta, a resposta a essa pergunta, ela vai fundamentar o nosso texto. Veja, por que é importante? Na minha percepção, se eu me deparasse com essa situação de prova, por que é importante? Porque, na minha percepção, ela desperta a empatia e ela desperta também o senso crítico. Então veja aqui, ó, eu tenho dois elementos estruturadores que podem muito bem sustentar a minha opinião. Sim, é importante porque desperta a empatia. Sim, é importante porque desperta o senso crítico, beleza? Então o que fizemos aqui? A partir da leitura do texto motivador, fizemos a análise da frase temática, conforme vocês podem ver aqui, ó, a importância da arte na sociedade contemporânea. Destacamos as palavras-chave: importância, arte, sociedade contemporânea, que deverão
essas palavras deverão estar presentes no corpo do nosso texto, de preferência na introdução. Fizemos as primeiras reflexões sobre o que entendemos por arte no nosso cotidiano. Esse tema dialoga com o nosso cotidiano. Música, cinema, literatura, pintura, artesanato. Feita essa lista, você pode ficar à vontade para escolher 2 elementos, por exemplo, para abordar, para justificar a importância dessas manifestações artísticas na nossa sociedade. Então nós temos a opinião, sim, é importante. Fizemos aqui, um esmiuçamento das manifestações artísticas e também justificamos aqui, olha, é importante porque ela desperta a empatia, por exemplo. Ela desperta o senso crítico, beleza? Vamos agora partir para a folha de redação, que é o que nos interessa. Você vai chegar lá, vai abrir o caderno de provas e vai se deparar com a folha de redação, praticamente essa daqui, que eu só imprimi e xeroquei. Xeroquei ainda usa, o povo ainda usa essa palavra, xeroquei, xerox. Imprimir, no caso, né? Pois bem, nós temos 4 fases que precisam ser enfrentadas para chegar até a 30ª linha, ou 29ª, 28ª, vai depender da sua capacidade de escrever o texto. A primeira fase é a fase da introdução, que geralmente as minhas introduções costumam ter 6 linhas. Professor, é obrigatório ter 6 linhas? Não, não é obrigatório. Pode variar entre 4, 5, 6, mas até 6 linhas é um número bom para fazer uma introdução. Então, o primeiro bloco aqui, a primeira fase que precisa ser enfrentada na redação é a introdução. Vou colocar aqui, introdução, só intro aqui, beleza? É a primeira parte. Nessa parte destacada aqui, nesse trecho destacado em rosa. A segunda parte é a parte do desenvolvimento 1. Nas minhas redações costuma ter entre 9 e 10 linhas. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vou colocar 9, 10 linhas aqui eu vou colocar. Se não der, se for menos, a gente adequa aqui. Mas é importante você saber que esse desenvolvimento 1, ele precisa ter um número de linhas digno, tá, gente? Você não vai convencer o seu avaliador sobre determinado ponto de vista com poucas ideias, como diz meu sobrinho. Você precisa ter uma lábia palavrosa. Então aqui nós temos o argumento 1, nesse trecho em amarelo, beleza? A terceira parte é o argumento 2, que eu vou dividir com o mesmo número de linhas também. Coloquei 10 aqui. Isso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou colocar 10 aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui na 26ª. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 por aqui. Isso não é um número obrigatório, tá, gente? Entre 8 e 10 linhas. Se sobrar é lucro, mas tá aqui, O segundo bloco é esse aqui, o argumento 2. Então temos aqui, argumento 2. E a última parte, o que sobrou aqui, é a nossa conclusão. Vou colocar de rosa também. Vamos de rosa, então, vocês. Conclusão. Tá aqui. Conclusão. Então nós temos o seguinte. Construímos como? A divisão da nossa redação vai ficar assim, conforme vocês podem observar aí. Introdução. Argumento 1. Argumento 2 e conclusão. Quantos parágrafos, meu povo? 4 parágrafos. 1, 2, 3, 4. Tá aqui, conforme vocês podem ver aqui, 1, 2, 3, 4. Beleza?
Então vamos lá. A primeira parte, vamos dedicar a falar agora sobre a primeira parte, que é a introdução. Vamos falar de introdução. A introdução serve para você causar um impacto positivo no avaliador. É preciso chegar chegando, fazer uma boa redação. Na introdução, você precisa de um contexto. Você precisa de palavras-chave, aquelas que eu destaquei, lembram? Palavras-chave. Você precisa de, em texto dissertativo, argumentativo, tese, opinião. E você precisa de argumentos, mostrar os argumentos, só antecipar. Então aqui, ó, fixem aí. Elementos da introdução, que é a primeira parte do texto. Contexto, palavra-chave, tese e argumentos. Quero falar sobre o contexto. Professor, o que é contexto? Contexto é alguma referência ao pontapé inicial para abrir a introdução, para causar um impacto positivo no avaliador, uma informação que tenha uma relação com o tema. Quando se fala desse contexto, eu lembrei da frase dessa temática relacionada à arte. Eu lembrei da frase do Fernando Pessoa, o maior poeta da língua portuguesa, que diz: a literatura, como toda a arte, é uma evidência de que a vida por si só não basta. É a comprovação de que a vida por si só a vida cotidiana não basta. Então você pensa o seguinte: olha, eu tenho essa afirmação e eu posso abrir, causar um impacto positivo no avaliador com uma declaração de Fernando Pessoa, dizendo que a literatura, assim como toda a arte, ela é uma confissão de que a vida não basta. Então você chega chegando. Paul colocou Fernando Pessoa para contextualizar, para abrir a sua introdução. O avaliador, opa, vem coisa boa por aí. Beleza? Isso é o que chamamos de contexto. As palavras-chave. As palavras-chave são essas bonitinhas aqui que destacamos na nossa primeira página. Importância, arte e sociedade contemporânea. Elas precisam estar inseridas dentro da introdução para que você não corra o risco de fugir do tema. Beleza? A tese. A tese nada mais é do que a opinião. Como que pode ser construída essa opinião? A arte é importante, candidato? Sim, avaliador. A arte é importante. Bingo, temos uma opinião. E a antecipação dos argumentos, que é mostrar os argumentos 1 e 2 que serão desenvolvidos aqui e aqui. Argumento 1 aqui e argumento 2 aqui. Vou mostrar para vocês na prática como isso vai ser construído. Aí você está lá, já sabe, preciso fazer a introdução. Eu vou começar com um contexto dado pela frase de Fernando Pessoa. É importante dizer que você precisa deixar um espaço aqui, ó, para marcar o início do parágrafo. E como eu vou começar com uma citação, eu coloco as aspas. Então eu digo o seguinte aqui, ó: a literatura como toda a arte é uma confissão de que a vida não basta. A vida não basta. Paul colocou uma citação. Paul, avaliador Paul, o cara conhece uma citação de Fernando Pessoa. Só que você não pode deixar essa citação solta. É preciso que você discorra, que você explique para o avaliador qual é a relação dela com a importância da arte. Essa é a nossa temática. Então, cabe a quem está escrevendo fazer esse esclarecimento, que é o que eu farei agora. Essa frase do poeta Fernando
pessoa. Olha, disse, né, para quem é, porque ele não é obrigado a nada, o avaliador não tem obrigação de saber de quem é. É você, escritor, que precisa trazer essa informatividade. Evidencia que a arte extrapola o mero cotidiano. Não é esse o significado que a citação dele traz? Das pessoas. Beleza, expliquei. Coloca um ponto aqui. O que comprova, isso, precisa falar da importância. O que comprova que ela é importante. Que ela é importante na sociedade contemporânea. A alma do texto dissertativo argumentativo é a opinião, a tese, no caso, né? Então, daqui, ó. Na introdução, você precisa emitir a tese. A minha opinião sobre a arte já se faz presente aqui? Está bem aqui, ó. Ela é importante na sociedade. Ela é importante na sociedade. Ela quem? A arte. Na sociedade contemporânea. Tá aqui, ó. A opinião. Essa primeira parte, o contexto. Onde está o contexto aqui da introdução? Tá aqui. Todo esse apanhado da referência a Fernando Pessoa. Tá aqui, ó. Evidencia que a arte extrapola o mero cotidiano das pessoas. Tá aqui. Isso é contexto, beleza? O que comprova que ela é importante na sociedade contemporânea. Precisamos também aqui, ó. Cadê as palavras-chave? Vocês lembram as palavras-chave, ó? Importância, arte e sociedade contemporânea. Já tá aqui, meus caros. A gente já citou, eu vou circular aqui, ó. Então, tudo isso precisa estar presente. Importante, importância, tá aqui, ó. Primeira palavra-chave. Arte. Cadê, ó? Tá aqui, ó. Arte e sociedade contemporânea. Cadê? Sociedade contemporânea. Tá aqui. Então, se eu tenho aqui, já tenho na minha redação, contexto, palavra-chave e tese, o que falta? A demonstração dos argumentos. Como é que funciona isso? Você vai mostrar para o avaliador, na finalização da introdução, os argumentos que vão fundamentar a sua opinião. A arte é importante para você, candidato? Sim, na minha opinião é importante. Por quê? Ela possibilita o desenvolvimento da empatia e porque ela desperta o senso crítico. Eu vou apenas finalizar isso aqui, ó, na introdução. Ó. Dito isso, a importância artística se dá por meio do desenvolvimento da empatia e do
senso crítico. Finalizei como? Mostrando os argumentos que vão, aqui ó, os argumentos que vão fundamentar a minha redação. Argumento 1 e argumento 2, que são esses bonitinhos aqui, ó. Empatia, desenvolvimento da empatia. E senso crítico. Você promete isso na introdução. Avaliador, a arte é importante porque ela desenvolve a empatia e desenvolve o senso crítico. Aqui. Por ordem, por uma conexão lógica. Todo texto é uma conexão lógica. Você prometeu que a arte é importante porque desenvolve a empatia. Ela vai ser trabalhada onde? Aqui. Esse parágrafo todo em amarelo deve ser dedicado a convencer o meu avaliador de que a arte desenvolve a empatia, de que ela desperta a empatia. Então, o argumento 1 aqui é empatia. Tá? Tá aqui, ó. Desenvolvimento, o argumento 1 será dedicado a construir um parágrafo argumentativo que comprove que a arte desenvolve a empatia. Percebam que aqui, ó, sobrou uma linha, a gente continua aqui, vai continuar construindo na sequência. E a cachorra inventa de latir agora. Essa cachorra, literalmente. Então é o seguinte, feita essa promessa na introdução de que a arte desenvolve a empatia, você tem que se virar nos 30 para convencer o avaliador de que, de fato, a arte desenvolve a empatia. Você já se emocionou, já chorou assistindo algum filme? Provavelmente sim. O cinema é uma arte. E, por exemplo, quando você assiste a filmes que versam, que abordam, por exemplo, a temática da Segunda Guerra Mundial. É tocante? O Menino de Pijama Listrado. Esse filme aqui provavelmente você já assistiu. É um filme que aborda a Segunda Guerra Mundial e ele é extremamente tocante porque em meio ao maior conflito da humanidade há o desenvolvimento de amizade entre dois personagens, duas crianças. Então, você se depara com essa manifestação de humanidade em meio às atrocidades do Holocausto, facilmente você se conscientiza de que atitudes preconceituosas, atitudes contra minorias, grupos étnicos, elas são totalmente contraditórias do sentimento de irmandade da humanidade. Então, você percebe, você fica extremamente empático com essas questões, com grupos étnicos, com minorias. Isso é uma prova de que o cinema, por exemplo, a arte literária, ela desperta, a arte cinematográfica, ela desperta a empatia. Então, o Menino de Pijama Listrado, por exemplo, que é um filme, ele pode despertar a empatia. Qual é o contexto que é dado, por exemplo, esse filme? Segunda Guerra Mundial. Não é isso? O que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Holocausto, por exemplo. Quem era o alvo, por exemplo, dos alemães? Os judeus, que é um grupo étnico, né? Então você próprio chega a essas conclusões fazendo essas relações. Professor, eu não sei falar nada sobre arte. Sabe, meu filho. Você precisa apenas saber elaborar o discurso. Então vamos à construção do argumento. Eu vou desenvolver a linha de raciocínio de defesa de que a arte ela desperta a empatia porque nos apresenta situações de vulnerabilidade de grupos étnicos, exemplificando com filmes que tratam sobre a Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Beleza? Vamos ver como vai ser feito isso. Eu costumo abrir o desenvolvimento 1 declarando de cara o núcleo do meu argumento. Qual é o núcleo do meu argumento aqui? Que a arte ela desenvolve a empatia. Então já vou declarar de cara, deixo espaço para o parágrafo. Cadê a caneta preta? É a caneta preta que eu quero
tá aqui. Deixa espaço para o parágrafo e começa aqui, ó. Sempre abra dessa maneira aqui, ó. Diante desse cenário, aí vem a declaração. Nota-se que a arte é importante para despertar a empatia. Pronto. Sempre abra o parágrafo sem rodeios. Vá direto ao ponto. O que eu fiz aqui? Eu declarei o meu argumento. A alma do meu argumento, que é a empatia. Olha, avaliador. Nesse argumento eu vou desenvolver a ideia de que a arte ela estimula a empatia. Beleza? Como segundo passo da construção da minha argumentação, eu costumo colocar um fundamento teórico, que são referências a áreas do saber. Perceba que, para defender uma opinião, você pode defender a opinião de forma rasa e de forma aprofundada. O que seria o exemplo de uma opinião de forma rasa? Você gosta de arte? Sim. Por quê? Porque sim. Isso é uma opinião rasa. Agora, se você faz a seguinte pergunta: você gosta de arte? Sim. Por quê? Gosto de arte porque ela me desperta boas sensações, porque ela me desperta empatia e me desliga um pouco da sociedade consumista que é a característica dos nossos tempos. Então veja que tem uma relação teórica já. A pessoa teoriza no sentido de que a arte ela nos afasta um pouco da engrenagem da sociedade consumista. Eu vou fundamentar esse parágrafo no conceito teórico da modernidade líquida. Você já pode até fixar esse conceito aí. Eu vou fundamentar, teorizar esse meu parágrafo com base no conceito de modernidade líquida do sociólogo Bauman. Basicamente, ele considera que nós vivemos numa era de liquidez. Qual é a imagem que você tem de liquidez? É algo que se esvai rapidamente pelas mãos, por exemplo, que não tem solidez, que não tem concretude. Então, da mesma forma como essa liquidez, essa fácil dissolução da água, ele aplica isso para o conceito da sociedade, dizendo que as relações atualmente são relações superficiais, que a lógica do consumo, em que você quer consumir a todo momento e rapidamente para continuar esse ciclo de consumo, é uma característica de liquidez que nada dura, nada é feito para durar, e sim para apenas consumir. Se aplica às relações sociais, às relações de consumo, às relações, à indústria cultural também. Então, para Bauman, vivemos numa modernidade líquida. Essa modernidade líquida, na minha concepção, ela afasta um pouco os indivíduos da contemplação da arte. Se você perceber, por exemplo, as pessoas elas dificilmente assistirão um filme sem olhar o celular. Dificilmente uma pessoa consegue assistir, por exemplo, 2 horas de filme sem olhar o celular, porque ela não está inteira ali. Ela está o tempo todo numa ânsia de aproveitar uma coisa que ainda não aconteceu. Então ela está duplicada entre esses momentos. Então, apesar de vivermos numa modernidade líquida, em que as relações são superficiais e essas relações superficiais dificultam as relações profundas entre as pessoas, a arte vem como um antídoto para os efeitos dessa modernidade líquida. É isso que eu quero teorizar aqui. Então, eu vou utilizar como referencial teórico a modernidade líquida de Bauman e eu vou colocar nesse segundo passo da construção do parágrafo. Então vou lá. Ó. Apesar de a
ser caracterizada pela modernidade líquida. Aí eu vou explicar de quem é o termo, né? Termo de Bauman. Você deu aquela carteirada impressionada, referencial teórico aqui, ó. Qual é a característica dessa modernidade líquida? Você precisa explicar para o avaliador, porque, como eu disse, ele não é obrigado a nada, né? Quem informa é quem está escrevendo, ó. Segundo a qual as pessoas se isso acontecer aqui, ó, você passa um risco. Não, vou fazer corretamente, ó. Errei, passa um risco e continuou como se nada tivesse acontecido, ó. As pessoas são ávidas pela superficialidade do consumismo Expliquei o conceito de modernidade líquida, agora eu vou emitir a opinião. Qual é o papel da arte aqui, ó? A arte desempenha a função de humanizar os indivíduos para além da engrenagem consumista. Beleza? Terminei mais um bloco aqui. Esse bloco todo aqui eu chamo de fundamentação teórica. Você teorizou. Você vai amarrar o seu argumento em uma teoria do saber. Isso dá profundidade para a sua linha de defesa. Isso afasta você do senso comum. Tá aqui, ó. Tudo isso aqui é a fundamentação teórica. O que vem agora? Eu costumo fazer o aprofundamento. Você tem que ter uma linha de raciocínio que comprove que a arte de fato humaniza. Como que ela humaniza? Nesse contexto de sociedade líquida, de consumismo desenfreado. Qual é o papel da arte aqui? Você vai explicar. Em que? No cinema. Ó, a arte cinematográfica, por exemplo, quando trata de temas relacionados à Segunda Guerra Mundial,
Emociona. Veja, ó, a importância das palavras humanizar, emocionar, que tem relação com empatia. Emociona grande parte do público. Do público. Ao denunciar as atrocidades do Holocausto. Foi isso que ocorreu na Segunda Guerra? Beleza. Continuaremos aqui. Abordamos a técnica, usamos a técnica da exemplificação, dando o nome aqui, ó, a filmes que tratam da Segunda Guerra Mundial, e vamos continuar esse aprofundamento, ó. Essa reavivação da história tem uma consequência? Sim. Desse modo, desperta a empatia. Por grupos étnicos que sofrem preconceitos, desperta a empatia e educa contra a intolerância. Pronto, tá aqui o efeito do cinema. Isso aqui é o que eu chamo de aprofundamento. Então veja, o núcleo do nosso argumento é: a arte desperta a empatia. Quais são os campos semânticos aqui que estão envolvidos com empatia no decorrer do nosso parágrafo aqui, ó? Humaniza os indivíduos, ó. Tudo dialogando com empatia. Humaniza os indivíduos. Para além da engrenagem consumista, emociona, aqui ó, os filmes emocionam, ó. Tudo dialogando com empatia. Grande parte do público desperta a empatia aqui de novo, ó. A empatia. A empatia contra o quê? Aqui, ó. Preconceito, intolerância, então tá tudo amarrado aqui, beleza? Isso aqui, essa terceira parte é o que eu chamo de aprofundamento. Então você vem aqui, ó. Eu vou destacar aqui para ficar caracterizado o aprofundamento. Aprofundamento. O grande final é apenas o fechamento que eu utilizo nos meus parágrafos. Eu vou apenas reafirmar a ideia que foi defendida aqui. Rapidamente, ó. Em síntese, essa expressão em síntese, ela indica que você está fechando o parágrafo, vírgula. A sétima arte, qual é a sétima arte, gente? O cinema, né? A sétima arte desenvolve sentimentos empáticos. Beleza? Tá aqui, ó. Fechei. Vou colocar em amarelo aqui só para fazer um diálogo aqui, ó. Comecei com empatia, declarando, e finalizei com empatia. Tá tudo amarrado aqui, ó. Declaração, fundamentação teórica, aprofundamento e fechamento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Se eu diminuísse a letra aqui, com certeza daria 10 linhas, tá? Mas fica a dica para vocês aí. Se vocês tiverem a letra graúda assim como eu tenho, você precisa dar uma diminuída para ganhar mais linhas, mas vai dar sim tranquilamente aqui, porque eu vou diminuir agora aqui. Vamos ao argumento 2. No argumento 2, eu vou defender a ideia de que a arte, ela desperta o senso crítico. Tá aqui. Senso crítico. Eu falei para vocês do filme O Menino de Pijama Listrado, para criar esse diálogo, né? Para mostrar para vocês que todos nós temos uma referência nesse sentido, de que a arte, ela desperta o senso crítico. Agora eu vou falar da arte musical. É o seguinte. Com certeza vocês convivem com a música, vocês gostam de música, vocês têm os artistas prediletos de vocês. Agora eu pergunto a vocês, a obra consumida por vocês, no que diz respeito à música, ela desperta o senso crítico? Se nenhuma das músicas que vocês ouvem despertam o senso crítico, acho bom vocês darem uma repaginada nesse leque de artistas, porque a arte em si, ela tem essa situação de nos apontar problemas da sociedade também. Então, se você almeja seguir na carreira dos concursos públicos e sabe que precisa enfrentar redações, você precisa adquirir repertórios socioculturais. Você precisa furar essa bolha em que você vive, né, com essas informações confortáveis e extrapolar isso aqui. Quando eu utilizar, por exemplo, o que eu vou utilizar aqui para falar sobre a arte musical, o poder da arte musical, é de um artista que é consagrado na cultura brasileira. Ele é um dos maiores compositores em língua portuguesa, já ganhou vários prêmios, aí, inclusive uma das canções dele em 2020 foi considerada a melhor canção em língua portuguesa, e é o Chico Buarque de Holanda, que eu adoro. Eu sou do tempo do CD aqui. Eu peguei ali para vocês, ele tava até cheio de poeira, mas para mostrar para vocês aqui o poder, por exemplo, da arte musical. Gente, você pode utilizar aquilo que faz parte do seu universo. Reforçando, eu estou apenas utilizando a título de exemplo, beleza? Então nós temos aqui, ó, quando eu falo em despertar o senso crítico, é trazer o leitor, o ouvinte, o apreciador da arte para a consciência de que a realidade, ela é repleta de problemas. Que, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês aqui um trecho de uma música que eu vou utilizar aqui nesse argumento, que é a música Caravanas. Então nós temos aqui, o título da música é Caravanas. Caravanas é um grupo extenso de pessoas, né? Um amontoado de pessoas. Então ele diz o seguinte aqui, ó. É um dia de real grandeza, tudo azul. Um mar turquesa lá Istambul enchendo os olhos. Um dia azul, né? E um sol de torrar os miolos quando pinta em Copacabana, caravana do Arará, do Caxingá, da Chatuba. Então ele pinta um dia azul, ensolarado em Copacabana, e surge do nada uma caravana, um grupo de pessoas do Arará, do Caxingá, da Chatuba. A caravana do Irajá, o comboio da Penha. Não há barreira que retenha esses estranhos. Essas localizações, Arará, Caxangá, Chatuba, Irajá, Penha, são zonas periféricas do Rio de Janeiro, beleza? E ele coloca em contraponto com Copacabana, que é uma área elitizada, é um cartão postal do Rio de Janeiro. Aí chega lá a caravana aí do povaréu, do povão, em meio a Copacabana, lá em Copacabana, né? Não há barreira que retém esses estranhos. Suburbanos, tipo muçulmanos do Jacarezinho a caminho do Jardim de Alá. É o bicho, é o buchicho. Então eles chegaram fazendo maior alvoroço aí, é o bicho, é o buchicho, chegando fazendo maior alvoroço como muçulmanos. Quando se fala em muçulmanos, você tem alguma imagem estereotipada na sua mente? Segura esse conceito aí, ó. Diz que malocam seus facões e adagas em sungas estofadas e calções disformes. Diz que eles têm pi enormes e seus sacos são granadas lá das quebradas da maré. Então veja, muçulmanos, granadas, caravanas.
amontoado de pessoas chegando na praia, estranhos, ou seja, há um grupo de pessoas estranhas chegando nessas praias do Rio de Janeiro aqui. Com negros tossos nus, deixo em polvorosa a gente ordeira e virtuosa que apela pra polícia despachar de volta o populacho pra favela, pra Benguela ou pra Guiné. Um grupo de negros, de favelados, de suburbanos chega na praia ensolarada do Rio de Janeiro, na zona elitizada do Rio de Janeiro. Eles são como muçulmanos com granadas. Tem essa imagem, essa analogia, essa comparação de imagem forte aqui. Quando se fala em muçulmanos com granadas, associa-se com terrorismo. Então esse grupo de negros, de torsos nus, deixa em polvorosa, deixa desesperada a gente ordeira daquele lugar de Copacabana, que pede para a polícia despachar esse povão para a favela de volta, para Benguela, para a África, ou para Guiné, que é na África também. Então você percebe aqui que tem uma alusão, uma crítica social a um conflito social no Brasil entre as pessoas que são de classe social mais abastada e a população negra que é marginalizada no Brasil. Isso é um fato, isso é um dado, que é abordada na arte musical, na música As Caravanas de Chico Buarque. Então você percebe aqui que nessa simples leitura da música, nós já temos aí a exposição de um conflito, de um problema social no Brasil. E isso vai ser abordado nesse argumento, para defender a linha de raciocínio de que a arte musical estimula o senso crítico, beleza? Lembrando que eu vou diminuir a letra aqui para não ter problema ali na finalização. No argumento, você vai seguir, o argumento 2, você vai seguir essa mesma dinâmica que utilizou no 1. Vai começar declarando. Você vai utilizar, eu recomendo que se tiver ideia de continuidade, começa aqui, ó, ademais, vírgula, você vai declarar, ó, a arte serve para despertar a consciência crítica. Declarou. Da mesma maneira que você fez aqui, ó, no argumento 1, declarando, você vai fazer aqui declarando também. Aí vem o que agora? Fundamentação teórica. Como a letra da música ela faz uma alusão, referência à segregação racial no Brasil, esses conflitos de ordem racial no Brasil, da desigualdade das cores no Brasil, eu vou fazer uma referência histórica com a escravidão. Veja aqui, ó, uma referência histórica aqui, ó, com efeito. Sabe-se que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso aqui é história, fundamento teórico. E isso gerou problemas. Problemas que perduram até hoje. Referencial teórico. Você vai fazer o que agora? Vai aprofundar. Qual é esse problema? Racismo, se refere a cor, né? Como o racismo. Ponto. Nesse sentido, o preconceito racial no Brasil é
constantemente abordado por expoentes da música popular brasileira. Aí vem, eu vou citar o nome do cara, ó. Como compositor, Chico Buarque. Pô, carteirada, hein? Aí eu vou exemplificar também. Ó, a letra dele, As Caravanas, a música As Caravanas, ela aborda esse preconceito racial e pode despertar o pensamento crítico. A guisa de ilustração, vírgula, a obra musical dele, do artista, né, do Chico, é caracterizada pelo engajamento social, pelo engajamento social. Aí eu vou falar das caravanas aqui. Como que se manifesta? Em As Caravanas aborda-se o preconceito racial com o qual com o qual e segue, traço e segue, os negros do Rio de Janeiro são tratados nas zonas elitizadas, nas áreas elitizadas. Não foi isso que eu falei na música lá? Da cidade. Ponto. E esse tipo de arte, preciso opinar aqui, né? Preciso da opinião. Esse tipo de arte essa denúncia artística torna os ouvintes conscientes de uma problemática que é estrutural no país, que é estrutural no país, não é isso? Que é o racismo. Concordam? Ponto final. Aí eu preciso fechar, né? Eu disse aqui, ó, que a música desperta, a arte desperta a consciência crítica. Aí eu vou fechar. Eu usei em síntese aqui, para não ficar repetitivo, vou colocar em resumo. É a mesma dinâmica, ó. Em resumo,
a arte musical ela não só alegra, a arte musical conscientiza as massas. Coloca aqui, ó, conscientiza as massas. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Se a letra tivesse maior ia dar 10 aqui, mas tá bom. Beleza? Deu para trabalhar bem. Então, deixa eu só retomar aqui, ó. É a mesma dinâmica do argumento 1. Primeiro você declara o que vai ser defendido. Olha, a arte desperta senso crítico. Aqui, ó. Eu passei. É isso daqui. Aí você aprofunda teoricamente. Aqui, ó. Isso aqui é teoria. Aqui é o aprofundamento. Você vai dizer que a música brasileira ela é conhecida por expor problemas sociais, como acontece na obra de Chico Buarque de Holanda, que na música As Caravanas ele denuncia o racismo, o preconceito com que os periféricos são tratados nas zonas elitizadas do Rio de Janeiro. E, em resumo, você fecha aqui. Então, construímos a argumentação em 4 momentos. Temos 1, 2, 3, 4, 5 linhas para fazer a nossa conclusão. É um número mais que suficiente. Você vai apenas fechar. Com elemento, ó, aqui eu mantenho a linha aqui, o alinhamento. Então, bora. Portanto, se reafirma o que foi defendido no corpo do texto. De novo, a arte é relevante, a relevância da arte, para não ficar tão repetitivo, a relevância da arte reside no fato de que se estimula o quê? Empatia e senso crítico. Pronto, gente. Ó, defendeu tudo isso, apenas finaliza. Eu vou fechar após essa afirmação com uma perspectiva positiva, no sentido de que a revolução digital ela possibilita maior alcance, maior acesso para as pessoas, desde que elas saibam procurar. Então, uma perspectiva positiva sobre o tema. Tá? Então, aqui, ó, estamos falando de sociedade contemporânea, né? Então, aqui, ó, a sociedade contemporânea desse modo, por meio da tecnologia, tem mais facilidade para acessar música, literatura e cinema, por exemplo. Isso é bom, gente? Você coloca aqui, ó. Isso é benéfico. Por quê? Pois indica que mais pessoas serão sensibilizadas por essas manifestações. Ponto final, apenas isso aqui.
Então chegamos à última parte, que é a conclusão. Tá aqui, ó, começou a partir daqui, a conclusão. O que eu fiz? Eu reafirmei o ponto de vista defendido, que ela estimula a empatia e o senso crítico, e nessa parte aqui, nesse finalzinho, eu apenas fiz uma perspectiva positiva. Olha, a revolução digital, ela proporciona maior acesso à arte. Então aqui, ó, a introdução é dividida em dois momentos. A reafirmação em amarelo e a perspectiva. É importante dizer que essa redação é um rascunho, ela não está pronta. Eu fiz aqui para que vocês tivessem acesso ao mecanismo que eu utilizo para fazer uma redação do zero. Eu vou só reler para ver se não tem algo de tão grotesco assim, mas o padrão da banca IBFC, gente, é esse aqui. Você seguir esse padrão não tem segredo, beleza? Você garante aí se você não tiver muitos erros gramaticais, você garante tranquilamente mais de 18 pontos se a redação tiver a nota de 20 pontos, como é o caso da Guarda Municipal de Manaus. Então vamos lá. A literatura, como toda arte, é uma confissão de que a vida não basta. Essa frase do poeta Fernando Pessoa evidencia que a arte extrapola o mero cotidiano das pessoas, o que comprova que ela é importante na sociedade contemporânea. Dito isso, a importância artística se dá por meio do desenvolvimento da empatia e do senso crítico. Diante desse cenário, nota-se que a arte é importante para despertar empatia. Apesar de a contemporaneidade ser caracterizada pela modernidade líquida, termo de Bauman, segundo o qual as pessoas são ávidas pela superficialidade do consumismo, a arte desempenha a função de humanizar os indivíduos para além da engrenagem consumista. A arte cinematográfica, por exemplo, quando trata de temas relacionados à Segunda Guerra Mundial, emociona grande parte do público ao denunciar as atrocidades do Holocausto. Essa reavivação da história, desse modo, desperta empatia por grupos étnicos que sofrem preconceitos e educa contra a intolerância. Em síntese, a sétima arte, o cinema, desperta sentimentos empáticos. Ademais, a arte serve para despertar consciência crítica. Com efeito, sabe-se que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso gerou problemas que perduram até hoje, como o racismo. Nesse sentido, o preconceito racial no Brasil é constantemente abordado por expoentes da música popular brasileira, como o compositor Chico Buarque. À guisa de ilustração, a obra musical dele é caracterizada pelo engajamento social. Em As Caravanas, aborda-se o preconceito com o qual os negros do Rio de Janeiro são tratados nas áreas elitizadas da cidade. Essa denúncia artística torna os ouvintes conscientes de uma problemática que é estrutural no país. Em resumo, a arte musical conscientiza as massas. Portanto, a relevância da arte reside no fato de que se estimula empatia e senso crítico. A sociedade contemporânea, desse modo, por meio da tecnologia, tem mais facilidade para acessar música, literatura e cinema. Isso é benéfico, pois indica que mais pessoas serão sensibilizadas por essas manifestações. Gente, tranquilo, aqui não tem... evidentemente, reforçando, não é a redação perfeita, mas ela passa de 18 pontos tranquilamente. Aproveitando a deixa, eu vou vender o peixe do Chico aqui, meu artista favorito. Recomendo muito que ouçam principalmente a faixa As Caravanas, que foi utilizada aqui, ó. Ela é muito boa, indica, ela expõe um pouco o racismo estrutural presente no Brasil, beleza? Gente, obrigado pela paciência. Não foi o vídeo perfeito porque eu tô me adaptando ainda com o YouTube depois de velho, mas é o que temos, beleza? Se a aula foi útil para você, dá o joinha, me segue lá no Instagram, @AdrianoAlexandre, e tamo junto. Valeu!